Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o meu relato de parto. Sim, gente, o meu relato de parto. Eu espero muito que vocês gostem. Deixem o like aqui no vídeo pra estar me ajudando. Vai me ajudar muito, muito, muito se vocês deixarem o like aqui. Pra estar ajudando, né, na divulgação do canal. Se não é inscrito, já se inscreve aqui também pra fazer parte da nossa família. Então, vamos comigo lá. Vou explicar tudo certinho pra vocês, como que foi, o que eu senti, o que eu não senti. E eu espero muito que ajude vocês, né? Porque eu sei que muitas mamães ficam com dúvidas quando estão grávidas, né? Como que vai ser? Será que escolho normal? Será que escolho cesárea? A gente tende a sempre ter muito medo. Então, eu espero ajudar, do fundo do meu coração, eu espero muito que eu ajude vocês que têm essas dúvidas. Então vamos lá. Bom, gente, eu nunca tive desejo de ter um parto normal. Nunca tive. Eu acho muito lindo e respeito muito as mulheres que têm esse desejo, né? E que passam pelo processo do parto normal. É tudo muito lindo. Mas pra mim, particularmente, não foi o meu desejo. Então, assim, desde lá da gravidez da Heloísa, que pra quem não sabe, eu tenho uma filhinha de 3 aninhos, desde a gravidez dela, eu não tinha essa vontade, porque assim, eu sempre tive muito medo de ficar lá sofrendo 12, 14 horas, 16, às vezes até mais, né? Sofrendo muito mais do que isso e chegar no final desse tempo sofrido e a gente por algum motivo não conseguir ter o parto normal, ter que correr para uma cesárea. Então, por esse motivo, eu não tive vontade. Então, assim, desde que eu descobri a gravidez do Miguel, né, eu conversei com o meu médico logo de cara, na primeira consulta do pré-natal. Sim, gente, na primeira consulta do pré-natal, pra vocês verem o medo da pessoa de ter um parto normal. Eu conversei com o médico e expliquei pra ele, né, que eu não tinha vontade de ter um parto normal, que eu tinha tido já uma cesárea já há 3 anos atrás, mas não era por esse motivo que eu não queria o normal. Eu já tinha tido a experiência uma vez da cesárea e pra mim a experiência da cesárea, assim, foi boa, né? Dentro do possível foi uma experiência boa, porque a gente tem, né, a gente sofre um pouquinho, né, tem uma recuperação um pouco mais demorada, mas nada assim que não dê pra aguentar. Então eu comuniquei ao meu médico que eu tinha desejo do parto cesárea e ele me explicou os riscos, né, os prós e os contras de ter um parto cesárea e os prós e os contras de ter o parto normal, né? Olha, nesse parto vai ser assim, assim, assado, no outro também vai ser assim. Então, né, se você realmente esse é seu desejo, então lá nas 39 semanas a gente, né, te encaminha para fazer essa cesárea. Então, né, eu iniciei o meu pré-natal e eu fazia acompanhamento, gente, com 2 médicos, sim, com 2 médicos. Mas por que, Lorane? Por que com 2 médicos? Porque eu tive diabetes gestacional. E, inclusive, se vocês quiserem que eu traga um vídeo detalhado de como que foi, né, como que é uma gravidez com diabetes gestacional, como que é o parto, como que o neném nasce, se tem alguma complicação, né, vocês deixem nos comentários pra mim que eu trago um vídeo pra vocês bem específico como que é a diabetes gestacional. Mas, enfim, eu fazia 2 acompanhamentos, um no postinho da minha cidade e um no hospital de referência daqui da minha cidade, porque aqui não tem, então tem um hospital na outra cidade que eles mandam a gente pra lá, porque lá tem a maternidade, tem ginecologista obstetra, tem tudo lá, né? Então eu fazia esse acompanhamento e uma vez por mês aqui e uma vez por mês lá. No finalzinho da gestação era mais frequente, tipo, lá nas 30 semanas, eu fazia acompanhamento toda semana, toda quarta-feira, sabe? Porque a minha diabetes estava muito desregulada, assim, muito mesmo. Foi tentado controlar com a dieta, o médico entrou com dieta, eu fiz a dieta um mês, né, a dieta de calorias que eles falam, 1.800 calorias no dia e não resolveu, né, e depois desse tempo fazendo a dieta, ele entrou com a insulina também e toda quarta eu ia e ele aumentava, toda quarta eu ia e ele aumentava a insulina e nada resolvia. Né, o meu bebê continuava crescendo muito, eu continuava com a barriga enorme, porque sim, gente, uma mãe que tem diabetes gestacional, assim, a barriga cresce
né, muito maior do que uma gravidez que não tem. Né, não tem como. Às vezes eu falava, meu Deus, né? Será que ainda não é gêmeos, né? Porque não pode, essa barriga tá muito grande, né? A gente fica com aquele medo, porque realmente é uma coisa muito séria. Mas enfim, ele aumentava a minha insulina, não resolvia, foi indo, que lá pelas minhas 34 semanas eu conversei com ele, né, com o médico do acompanhamento do hospital de referência, né, que é o médico do alto risco que eles falam. Eu conversei com o doutor, falei, doutor, não tem a possibilidade do neném estar nascendo antes, né, das 39 semanas, porque ele já tá muito grande, né, eu tava com líquido também muito aumentado por conta da glicemia, que tava, né, totalmente descontrolado. Então, assim, eu conversei com ele e ele tirou essa possibilidade. Ele falou, olha, né, no meu ver, porque cada médico tem uma conduta. Então, ele me explicou que no ver dele não teria essa possibilidade, ele não iria me encaminhar para fazer uma cesárea, porque aparentemente estaria tudo certo. Fora o neném estar muito grande, o líquido aumentado, o batimento estava bom, o exame de cardiotoco sempre estava muito bom. Então, assim, pra ele não teria o porquê. Pra ele era muito arriscado o meu neném nascer antes das 39 semanas. E ele disse pra mim que por meu neném ser maior do que os outros, o risco era maior, né? Mas cada médico tem sua conduta, né, gente? A gente fica com muito medo. Eu pedia muito a Deus, meu Deus, né? Cuida do meu filho, cuida de mim, né? Pra que nada de ruim aconteça com a gente, porque, assim, é um risco muito grande. Né? Quando a diabetes está controlada, até que não é, mas igual a mim, que sempre estava 250, 300, 350, então assim, fazendo dieta em uso de insulina, nem parecia que eu estava usando insulina, né, gente? Mas aí ele tirou isso da minha cabeça. Ele tirou isso da minha cabeça e eu, né, entreguei na mão de Deus, ele vai ser o que Deus quiser, então, porque eu não vou, né, não vou discutir com o médico, né, se ele disse isso, né, que na hora certa as coisas aconteçam. Então, gente, eu completava, né, a semana toda sexta-feira eu completava mais uma semana. Quando foi na quinta, eu senti já que ele diminuiu muito a movimentação, deu uma diminuída boa, tipo, de 20 movimentos, ele tava fazendo 10, ou às vezes 5. Aí eu comia, igual, né, sempre os médicos recomendam. Come e deita do lado direito, e se eu não me engano é do lado direito. E, né, espera uns minutinhos que ele vai mexer. A tendência é do neném mexer após a mãe fazer a refeição. E assim eu fiz. E eu reparei que ele mexia, mas era pra mexer tipo 10 vezes, ele mexia 3, 4, diminuiu muito, né? E eu ali orando e pedindo pra Deus, né, pra que não deixasse que nada ruim acontecesse e que tudo desse certo na hora certa, né? Isso na quinta e na sexta-feira. Quando foi no sábado, eu e meu esposo e minha filha, a gente saiu, né? A gente saiu de carro, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, a gente saiu. Quando a gente voltou pra casa, já era umas 6 da tarde e eu desci do carro, eu reparei, daí que eu fui ver que as minhas pernas estavam muito inchadas, gente, mas assim, um inchaço que não é aquele inchaço que a gente tem durante a gravidez. Tava realmente, ela inchou muito da hora que eu saí daqui pra hora que eu cheguei, tava muito inchado, muito mesmo. E foi então que eu falei pro meu marido, falei, olha, isso aqui não é normal, isso aqui não é um sinal bom, o neném já diminuiu os movimentos, então a gente tem que ir pra maternidade. E aí eu fiz a minha bolsa, que não estava pronta ainda, né, peguei as coisinhas dele, porque eu já fui preparada, eu já tava de 37 semanas e um dia, então eu sabia que às vezes, né, poderia acontecer alguma coisa. Então a gente foi pra maternidade. A gente saiu daqui, chegamos lá por volta das 9 da noite, né? E porque aqui é meio longe, da onde eu moro até na maternidade é meio longe. Então a gente chegou lá por volta das 9, né? Então lá por volta das 9h30, 9h40 eu fui atendida e assim, né? Aqui pra gente foi até muito rápido, porque normalmente demora de 1h30 pra mais. Mas foi bem rápido e pela graça do Senhor, né? Ele ouviu todas as minhas preces e eu cheguei para ser atendida e foi uma médica que, olha, gente, não tem explicação. Estava ela, uma residente e 2 aprendizes, né? 2 estudantes de medicina. E a médica, a ginecologista, ela me deu
todo o apoio, todo o suporte. Ela viu os meus controles de glicemia, ela perguntou com qual médico que eu estava fazendo o acompanhamento de pré-natal, que era ali na maternidade mesmo, esse acompanhamento era ali mesmo, né? E ela viu, ela perguntou, ela pediu o peso do que ele estava pesando na última ultrassom. Então, assim, gente, ela deu muita atenção, né? E depois de tudo isso, ela fez o exame de cardiotoco, né? Quem é mamãe sabe, né? Que depois das 32 semanas, depende muito do hospital e do postinho. Depois das 32 semanas, eles fazem aquele exame de cardiotoco. E ela foi fazer, né? Eu relatei o inchaço, ela perguntou por que eu teria ido até a maternidade. Eu relatei que era porque ele tinha diminuído a movimentação e porque as minhas pernas estavam muito inchadas. E ela olhou, né? Dava pra ver visivelmente que realmente inchou muito. E aí ela foi fazer o cardiotoco, assim, com muita atenção, gente, ela me deu muita atenção. Ela ficou o tempo todo ali com a mão na minha barriga, foi a primeira vez que o médico fez isso. Ela ficou ali o tempo todo com a mão sobre a minha barriga enquanto eu fazia o exame. E assim, ela viu que o neném realmente não mexia de jeito nenhum, né? Eles tentou fazer lá umas técnicas que eles fazem para a criança mexer e ele não mexia. Os batimentos cardíacos dele estavam bons, só que ele não tinha movimentação. Então, e além disso, eu tinha bastante contração de treinamento, né? A barriga endurecia muito, depois voltava, endurecia muito, depois voltava. Só que ele não mexia, nada dele mexia. Normalmente, esse exame é feito 10 minutos, né? Eles colocam lá o aparelho na barriga da gente e fica 10 minutos lá. E como ela viu uma necessidade maior, ela fez em mim um exame de 15 a 20 minutos e ele não mexeu. Então foi onde ela me internou, ela disse pra mim que, né, ia arrumar os papéis pra fazer a minha internação, pra supostamente no domingo de manhã já fazer a minha cesárea, porque no ver dela, como eu disse, cada médico tem uma conduta, cada médico vê a situação de um jeito diferente, então no ver dela não tinha mais por que prolongar a minha gestação, né? Porque meus controles de glicemia estavam muito alto, mesmo usando um nível alto também de insulina, não estava controlando, era como eu disse para vocês, era como se eu não estivesse fazendo mesmo uso de insulina, estava muito desregulado, muito perigoso para mim e para ele, a minha barriga também estava enorme, eu já não estava aguentando mais, sabe, gente, eu já estava pedindo para chegar logo o dia dele nascer, porque estava assim, estava demais, né? E daí ela arrumou os papéis, me internou, né, disse pra mim que ela iria conversar no outro dia de manhã, na troca de plantão, né, que é 7 horas da manhã, no domingo ela iria conversar com o médico que ia trocar com ela, ia passar o meu caso e eles dois entrando em acordo, eu iria fazer a cesárea, né. E ela pediu pra mim, né, fazer o jejum a partir dali, né, isso era umas 10 horas da noite, ela falou, olha, a partir de agora você já não come mais nada, não bebe água, não come nada, eu tô arrumando seus papéis, eu vou te encaminhar para fazer o exame de Covid, porque agora para entrar na maternidade você tem que ter o exame negativo de Covid, você vai fazer o exame de Covid e daqui você já vai para maternidade, e amanhã cedo a gente passa lá para te dar uma resposta, mas fica em jejum. E assim eu fiz o exame, avisei o meu marido que estava lá fora, ele veio embora, já sabendo, né, que no outro dia de manhã, né, poderia ser que o neném nascesse, então ele veio para voltar no domingo de manhã, né? E aí eu fui pra maternidade, cheguei lá, eles vieram, colocaram, né, eles colocam acesso em você e em mim, eles colocou aqui atrás, para caso se o neném nascesse no outro dia, né, para não atrapalhar na hora de amamentar, que a gente faz assim. E aí eu passei a noite na maternidade, né, tomando medicamento. Eu até achei em um momento que era medicamento para induzir o parto. Eu levantei, fui atrás da enfermeira, falei, conversei com duas. Na terceira que ela conseguiu me esclarecer que realmente não era uma indução, porque eu né, disse que eu não tinha vontade de ter um parto normal. Era contra o meu desejo ter um parto normal ou induzido, o que fosse. O meu desejo era cesárea. Eu deixei bem claro isso para a doutora, né, que fez a minha consulta. Então, gente, é muito importante a gente deixar claro o desejo da gente. A gente não quer parto normal, a gente fala, olha, não quero, não quero, não quero, não quero.
Porque assim, mesmo se você entrar em trabalho de parto, ter dilatação ou estourar, romper a bolsa, você tem direito à cesárea. Antes das 39 semanas, se isso acontecer, você tem direito à cesárea. Eles só não vão fazer se você não tiver em trabalho de parto e não tiver completado as 39 semanas. Né? E daí eu fiquei ali durante a noite, né? Depois conversei com a enfermeira, ela me tranquilizou, disse de jeito nenhum que não era um remédio para indução e que eu poderia dormir. Gente, eu passei mal durante a noite porque a última vez que eu comi foi em casa, né, no sábado, foi por volta das 8 horas da noite que eu comi. E assim, quem tem diabetes sabe que da mesma hora que ela tá lá em cima, se você ficar muito tempo sem comer, ela vai lá embaixo. Então, assim, eu passei mal durante a noite, eu tive que tomar glicose para ela subir, então foi meio complicado, né? Quando foi de manhã, né, faltava 15 para as 7 mais ou menos, meu marido não tinha chego lá na maternidade ainda, porque deu uns problemas, né, iriam vir buscar ele e atrasaram e ele não conseguiu chegar a tempo, né, na maternidade. E daí eles vieram, a enfermeira veio com a camisola já e falou pra mim me vestir porque daqui a pouco eu iria pro centro cirúrgico. Eu fiquei, meu Deus, né, como assim? Porque não me deram uma certeza que eu iria fazer a cesárea, me deixaram na incerteza. E assim eu fiz, coloquei a camisola, quando foi 5 para 7, elas vieram novamente e já iam me levar para me levar para o centro cirúrgico. Aí ainda questionei, mas a doutora disse, né, que ia esperar a troca de plantão, que ia conversar com o médico e entrar no lugar dela, né, para ver se eles entravam em acordo. E foi onde elas explicou para mim que a médica que me atendeu viu realmente a necessidade de interromper a minha gestação por ali, que para mim não dava mais para mim esperar até as 39 semanas, que eu teria que interromper. Né? Então, para não correr o risco de trocar o plantão e o médico não entrar de acordo, ela foi e já me encaminhou para o centro cirúrgico, ela mesma. E eles vieram com a maca e me levaram para o centro cirúrgico, gente. E ali começou. E sim, eu fui sozinha pro centro cirúrgico, porque não deu tempo do meu marido chegar, né? Realmente não deu tempo, que iam vir buscar ele e atrasaram para buscar ele, e então ele chegou lá, já tinha ido pro centro cirúrgico e daí já não podia entrar mais, né? E eu cheguei ali no centro cirúrgico, né? Você já lembra da cena do primeiro parto, que no meu caso, graças a Deus, foi tranquilo, mas mesmo assim você sente um medinho, né, gente? Não tem como a gente dizer que não, porque a gente sente o medo porque é uma cirurgia, né? Querendo ou não, é uma cirurgia, e como os médicos dizem, é uma cirurgia de grande porte, então pode acontecer muita coisa, mas com muita fé em Deus, né? Rezando muito e pedindo para que tudo desse certo, daí eu fui e fiquei ali. Chegando lá no centro cirúrgico, eu fui apresentada às duas médicas. Normalmente é assim que eles fazem, eles se apresentam, os médicos que vão fazer a cirurgia, né? Olha, eu sou fulano de tal, que vai estar fazendo, né, o seu parto. Eles te explicam, eles não vão chegar e já fazer, eles vão te explicar, né? Se você estiver nervosa, eu tava bem nervosa, assim, não chorava, mas dava pra ver que eu tava nervosa. Eles tentam conversar com você para te acalmar ao máximo, porque eles falam que não dá para começar o parto com a mãe nervosa, né? Então, assim, eles conversaram muito comigo. Né? Olha, né, é assim, você precisa se acalmar, vai dar tudo certo. Daqui a pouco o seu neném vai estar aqui, né? Você vai ver, vai dar tudo certo. E eles esperam um tempo, né? Aí eu fui, eles me passaram da maca que eu vim do centro cirúrgico, né? Eles mesmos que te passam, você não passa mais sozinho, mesmo que você ainda esteja conseguindo se movimentar, você já não passa sozinho. E ali eu fiquei, o anestesista veio, se apresentou para mim também, no meu caso foram dois, os dois anestesistas vieram, né, se apresentaram para mim, e eles te dizem como que vai ser o procedimento, mesmo que você já tenha feito um parto cesárea, eles vão te explicar como é que vai ser. Né, ele me explicou como seria, né, pediu para mim me acalmar, eles também pedem pra gente se acalmar, né, e logo em seguida a enfermeira veio e me ajudou a sentar, né, que é a hora de tomar a anestesia, né, que é a anestesia RAC, né, no meu caso foi a RAC. Então a enfermeira vem, ela ajuda você a sentar
E assim, gente, é uma posição muito ruim. Eu não vou mentir pra vocês, falar, a posição é confortável, porque não é. É uma posição ruim, né? Porque ali você já tá com aquela barriga enorme, já tá com medo, aí você tem que ficar com as pernas totalmente esticadas na maca e meio que se encurvar assim pra frente, sabe? Então, assim, é bem ruim, mas você tem todo o auxílio. A enfermeira fica do seu lado, ela te ajuda, né? E aí o anestesista veio, na hora que eu sentei, né, me posicionei, ele veio. Ele disse, né, que olha, agora eu vou procurar o ponto onde eu vou fazer a anestesia. Eu não vou te anestesiar ainda, porque daí eles apertam de uma altura para baixo da sua coluna, ele aperta bem no meio dos ossinhos, né, pra tentar achar aonde vai ser que vai ser a anestesia realmente. Então ali ele fez, né, ele apertou, né, mediu até que ele achou. E daí ele falou, olha, agora eu vou limpar, né, que eles passam o álcool na região. Não sei se é álcool ou se é iodo. Não sei, na vez da minha filha foi iodo, mas acho que dessa vez foi álcool, porque normalmente o iodo deixa manchado e dessa vez não ficou, né? Mas enfim, eles limpam e daí ele vem, a todo momento a enfermeira tá do seu lado, e aí ele veio e falou, olha, agora eu preciso que você relaxe o máximo possível, né? Não puxa, não se mexe, porque senão a gente vai perder e vai ter que começar novamente. Então eu vou começar a anestesia agora. Então aí ele vem e começa a aplicação. Gente, assim, realmente não dá pra mexer. Porque se você mexer, eles perdem e daí eles têm que tirar a agulha e colocar novamente. Então, assim, por mais que seja difícil, porque realmente a gente fica com medo. Eu tenho muito medo de agulha, então eu já tinha medo da agulha, tinha medo da cirurgia, mas mesmo assim tinha menos medo que o parto normal. Mas enfim, eu tinha medo da agulha, medo da cirurgia, então eu fiquei bastante. A gente fica apreensivo, né? Mas mesmo assim, eu fiquei ali, né, forte, e ele fica todo momento. Não mexe, não mexe. Se a gente perder, vai ter que fazer de novo, vai ser pior, né? Então, aí eu fiquei ali parada, né? Demora um pouquinho, não é assim, colocou a anestesia, a agulha já tira, é meio demorado. Dá uma sensação assim de agonia. A minha, no meu caso, ela não doeu, mas você fica com agonia, porque você tá ali naquela posição, né? E não acaba, parece que, né? Às vezes é bem rápido, mas parece que foram 10 minutos só para ele fazer a aplicação, mas na verdade não foi, né? E aí ele fez a aplicação da anestesia, né? Quando eles fazem a aplicação, a enfermeira fala, olha, agora você pode deitar, e ela te ajuda a deitar novamente, né? Eu acho que isso acontece independente de ter um acompanhante ali ou não, essa parte é a parte da enfermeira. Então, mesmo que se tiver o marido, né, o esposo, ou a mãe, ou alguém ali, não vai fazer isso. Quem faz isso é a enfermeira, né? Então, ela me ajudou a deitar. E então eu comecei a sentir que, assim, parece que da altura que ele aplicou para baixo, esquentou muito. Esquentava e ardia as pernas, né? O pé formigava muito. E só que assim, eu sentia quando tava conseguindo mexer. E eu ficava pra ele todo o tempo, anestesista, moço, eu tô sentindo mexer. Olha, eu tô mexendo. E eu ficava, mexia o pé, mexia o pé. Passava um tempo, eu mexia de novo, falava, moço, né? E eles ficam lá preparando. Eles começam a pôr o pano na frente, né? Fazer tudo que tem que fazer pra começar. E eu sabia, eu tava mexendo, eu falava, moço, olha, eu tô mexendo ainda, tô mexendo. Eu acho que eu avisei ele umas 3, 4 vezes que ainda tava mexendo e que eu ainda tava sentindo. Porque eu morri de medo de começar a cirurgia e eu tá sentindo ainda, né? Então eu avisei, ele falou, olha, calma, a anestesia não fez efeito ainda, ela vai fazer, né? E passou-se um tempo, né? Aí eu parei de sentir essa formigação, parei de sentir essa ardência. Aí eles mexeram em mim. Aí foi a hora que eles mexeram e eu não senti. A médica, que foi 2 médicas que fez o meu parto, ela perguntou pra mim, você tá sentindo, né? Eu falei, não. Aí ela falou, agora pode começar, né? Acho que falou pra outra médica, pra enfermeira, não sei. E daí, assim, você não vê nada porque fica um pano na sua frente. Você só vê que a mesa que você tá, né, a maca, a mesa, não sei como que fala, ela chacoalha, né, ela fica chacoalhando muito, chacoalha pra lá, chacoalha pra cá. Aí ela falou assim, até esse momento ela me disse o que ia fazer. Ela falou assim, olha, agora a gente vai te limpar, né, que eles passam álcool, e pra começar. E assim ela fez, né, começou, e eu ali todo o tempo, eu tava sozinha, né, gente, dá um medinho, né, mas
mas a gente tem que ir. E aí eu, né, fiquei ali esperando, demorou um pouco, a minha cesárea demorou um pouco mais, porque eu tive uma complicação na minha primeira cesárea, não, e assim, a médica também foi uma médica que fez, ela não me avisou dessa complicação. Então, na segunda cesárea agora, na cesárea do Miguel, eu corri um risco grande que eu não sabia que eu corria e não consegui informar a médica que eu tive essa complicação, para ela ficar mais atenta na hora do procedimento, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E aí, né, demorou um tempo, né, você fica ali, eles não amarraram minhas mãos, né, eles só colocaram, tipo, um pano, né, pra dar um pezinho, né, e daí eles ficaram ali, né, fazendo o procedimento, demorou um tempo, e escutei o chorinho do Miguel. Sim, gente, escutei já, ele já nasceu chorando já. Né, algumas crianças nascem, demoram um pouco mais, ele já nasceu chorando. Mas antes disso, né, as duas médicas chamou o anestesista, porque ele fica o tempo todo atrás de você, perguntando se você tá bem, monitorando seus batimentos cardíacos, né, pra ver se não vai baixar muito, se não acontece alguma coisa. Então elas duas chamaram o anestesista para ajudar elas a tirar o neném, né? Eu acho que essa hora já tinha feito todos os cortes necessários. E daí chamaram ele, daí eles falaram, olha, agora você vai sentir uma pressão muito grande, mas não vai doer, você pode ficar tranquila, porque o seu neném é muito grande, então a gente vai ter que fazer uma força maior, né? Então, do meu seio para baixo, ele veio, né, por trás, assim, da maca que eu tava deitada, e ajudou a médica, ele empurrou, assim, eu acho que ele usou bastante força, porque chacoalhou bastante a maca, e daí ele empurrou, né, eles empurram, e daí a médica também dá uma mexida ali na barriga, e foi onde eu escutei o choro do Miguel, daí. Aí o Miguel chorou e ali eu já sabia que ele tinha nascido. Aí ele nasceu, a médica já passou ele por cima do pano pra mim, né, pra me mostrar, né, disse que ele era um neném muito grande, um neném enorme, muito lindo, né, e tudo mais, aquela coisa de parto, né, que só quem é mãe sabe como que é. E daí, né, a enfermeira veio e falou assim, olha mãe, a gente vai levar seu neném, né, já a gente traz pra você de volta, né. E nisso, meu esposo já tinha chegado, tava lá fora na porta, mas ele já não podia entrar mais, né. E aí a enfermeira, daí eles cortou o umbigo, tudo certinho, a enfermeira foi e levou ele. Enquanto isso, eu acho que eles ficaram ali, começaram a fechar o corte, né, da cesárea. E aí a enfermeira levou ele. Quando a enfermeira levou ele, né, quando ela levou, né, acho que foi pra pesar e pra limpar, pra fazer os procedimentos que tem que fazer com o recém-nascido, né. A enfermeira levou ele, né, e já mostrou pro meu marido, que meu marido tava lá fora, então ela limpou ele, enrolou ele no coelho, colocou ele na touquinha e levou pra ele ver. Então ele já viu, já tirou foto, já mandou pra todo mundo, mas enfim. E aí ela trouxe ele de volta. Quando ela trouxe ele de volta, ela veio, colocou ele perto de mim e ficou segurando ele pra mim ficar um tempo ali com ele, né? Enquanto isso, eles iam terminando a cirurgia. Depois disso, ela levou ele para um bercinho ali dentro do centro cirúrgico mesmo, né? E no finalzinho, quando eles já estavam fechando, né? Creio eu, já estava no final, porque logo que ela falou comigo já acabou. Ela me explicou que a minha cirurgia demorou um pouco mais, porque eu me lembro que da Heloísa demorou cerca de uns 40 minutos tudo, né? E a do Miguel demorou 1h20. E toda hora eu olhava assim pra cima, né? Num negócio que fica contando os batimentos cardíacos. Eu olhava pra cima e eu via o tempo, né? Porque ele conta tudo e conta o tempo. A partir do momento que você começou a cirurgia, ele conta. E eu vi que já tinha mais de 1 hora. E eu perguntei pra ela falou pra mim, ela falou assim, olha, você teve uma complicação da primeira cesárea, você teve uma aderência entre o seu útero e sua bexiga, então eu não sabia, eu corri um grande risco de estar perfurando a sua bexiga, porque fica muito perto, muito colado, e como teve essa aderência, você correu esse risco. Mas eu consegui, né, não que nada disso acontecesse. Ela conseguiu, né, que isso não acontecesse, né, não tivesse essa complicação de perfurar minha bexiga, que eu não quero nem imaginar se tivesse perfurado, né.
Mas enfim, aí logo em seguida já acabou, eles tiraram um pano, dali onde eu tava vendo o Miguel lá no berço com a enfermeira, estavam mexendo nele ainda, fazendo os primeiros procedimentos que tem que fazer, né? E daí já me passaram para outra maca, né? E ali dali eles pegou eu e o nenê, passou uns 10, 15 minutos, eles ficam te observando, né? A partir dali eles me levou para uma sala do lado do centro cirúrgico e ali o meu marido já podia ficar comigo. Então eles foram e chamaram ele e ali já ficou eu, né, meu marido e o Miguel. A gente já ficou ali. Eu fiquei ali por cerca de uns 20 minutos, mais uns 20 minutos, mais ou menos, de observação. E ali eu já comecei a sentir muita coceira, gente. Sim, tive muita coceira, muita coceira. Eu me coçava inteira, rosto, olho, nariz. Mas não é uma coceira assim normal, é tipo pinica muito mesmo, né? E eu reclamei pra enfermeira, logo eles me deram medicamento e diminuiu um pouco. Não diminuiu muito, mas diminuiu um pouco, né? E aí dali, né, veio o pessoal da maternidade e já depois de passados 20 minutos levou a gente pra maternidade, pro quarto, né? Aí a gente chegou no quarto, ele tava enroladinho no cueiro ainda, porque lá é hospital público, então como é hospital público, eles têm a roupinha própria. Não sei se em todo hospital que tem, mas lá eles têm a roupa própria, né? E só quando tá muito frio que a gente usa a roupa que a gente leva pra criança. Eu levei, né, as malas, tudo certinho, com as trocas, até usei, mas assim, quem não quiser levar e quiser só levar a saída da maternidade, leva, né? E aí eles levou ele enroladinho pro quarto, no cueiro do hospital e na touquinha, né? E eu acho que eles foram trocar ele, dar banho nele, né, tirar ele do coelho e da touquinha e pôr uma roupinha nele, já eram umas 2 horas da tarde, né? Ele nasceu às 8h14 da manhã e eles foram dar banho nele e trocar ele, era 2 horas da tarde. E aí a gente foi pro quarto, né? Já entraram com medicamento pra mim não ter dor, né? Medicamento, se eu não me engano, eu tomei Tramal e um anti-inflamatório que agora eu não lembro qual foi. Se eu não me engano, foi cefalexina, mas não tenho certeza. Cefalexina ou ibuprofeno. E aí eu já, né, como eu tomei o Tramal, eu fiquei com muito sono, gente, muito sono mesmo, porque o Tramal derruba a gente. Então eu dormi, né, logo que chegou eu dormi, acho que eu cheguei de lá já eram umas 9h30, quase 10 horas. Eu dormi e acordei 1h da tarde, né? E aí quando eu acordei, as minhas pernas já estavam começando a voltar, já estava começando a sentir, não totalmente, mas já estava saindo o efeito da anestesia, né? E aí eu já podia tomar água, né? Eu tomei um pouquinho de água, não podia tomar muito. Daí eu tomei um pouco de água, ia tomando de pouquinho, né? Que esse salave que podia molhar a boca. Então aí eu tomei água, meu marido me dava água, eu não levantava a cabeça ainda, porque eu sentia muita tontura por conta da cirurgia, né, da anestesia, e por conta do Tramal eu senti muita tontura, então nem a cabeça eu consegui levantar ainda. E aí quando foi 2 horas da tarde, né, eles vieram pra dar banho no Miguel, pra levar ele pra dar banho, e eu perguntei pra enfermeira se eu já poderia comer, né, se eu poderia almoçar, porque tinha vindo as marmitas e o meu marido guardou, né, pra hora que eu pudesse já comer, que já tava perto, pra mim poder comer, porque eu tava desde o dia anterior sem comer, né? Ela falou que eu já poderia comer, né? Então ele me ajudou, né, a almoçar e eu continuei ali na cama, né? Depois eles trouxeram o Miguel e assim, gente, eu não senti dor. Não sei se é por conta do medicamento forte que eu tomei, mas eu nesse momento não senti dor alguma, né? E aí eles trouxeram o Miguel, já tava tomado banho, com roupinha e tudo mais. Quando foi por volta das 6 horas da tarde que eu consegui levantar. Mas assim, gente, há casos e casos. Tem mães que levantam com 5 horas após o parto, com 6 horas, né? E eu demorei um pouco mais, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas eu creio que tenha sido por conta do Tramal que eu tomei, que me deu muita tontura mesmo. Eu nunca tinha sentido tanta tontura igual eu senti, né, no parto do Miguel, né? Então eu creio que seja por conta do Tramal. Deu 6 horas da tarde, né? Não tinha mais jeito, porque já tinha dado as horas que poderia no meu esposo ficar lá na maternidade comigo.
né, que agora por conta do Covid tem um limite de horas, acho que é 4 ou 6 horas após o parto, né, o acompanhante tem que ir embora, não pode ficar mais. Mesmo que eu estava no quarto sozinha, né, era para ser eu e mais 2 mamães, que tinham 3 camas no quarto, mas tava vazio e mesmo assim não poderia ficar, né. Como eu disse, as enfermeiras viram na minha condição, que eu tava com muita tontura, eu não conseguia nem erguer a cabeça, né, da cama, então elas deixaram ele ficar. Só que às 7 horas ia trocar o plantão, trocava os médicos, trocava as enfermeiras e provavelmente as enfermeiras da noite não iriam deixar ele ficar ali. Então, por conta disso, quando foi 6 horas eu tive que levantar, não teve jeito. Daí ele me ajudou, né? Eu levantei com toda dificuldade, bem devagar, né? Porque a gente fica com muito medo de qualquer coisa que fizer, parece que vai estourar e vai abrir tudo. Mas não é assim, né? Não é fácil para abrir assim, né? Então eu levantei ali com toda dificuldade, né? Sentindo uns incômodos, não chegou a doer, mas incomodou muito. O lugar da cirurgia ficou muito sensível, sabe? Não podia chegar perto para encostar, assim, que eu já sentia. Então, assim, muito incômodo, né? Mas eu fui ali bem devagar, com muita tontura. Cheguei no banheiro, né? Ele me ajudou a tomar banho. Durante o banho, a enfermeira foi e falou pra gente que era pra tirar o curativo já, que não iria ficar, né? Que ele poderia tirar ele mesmo, porque se elas fossem tirar, acho que seria um pouco pior, né? Porque elas fazem aquilo todo dia. Então, sendo uma pessoa assim mais próxima da gente, ela vai tirar com mais cuidado, né? É bem melhor. Então ele me ajudou, tirou. Eu quase caí durante o banho umas 3 vezes, porque eu sentia muita tontura. Do nada eu caí em cima dele, tinha que me segurar, porque realmente eu tava muito tonta. E depois do banho, né, eu voltei, né, pra cama, né, já colocou absorvente, tudo certinho, porque fica aquele sangramento, né. Eu tive um fluxo médio, não foi nem muito pouco e nem muito, né. Ali com 4, 5 dias já tinha diminuído muito, né. E só que assim, ficou por uns 15, 20 dias, ainda ficou bem pouquinho. Quando eu achava que tava acabando, vinha de novo, não tava acabando, né? Mas enfim, voltei pra cama ali e quando foi 7h30 ele foi embora daí, porque trocou o plantão e realmente as enfermeiras falaram pra eles, né, que não te avisaram que tem uma quantidade de horas que você pode ficar, né, o parto dela foi 8h14 da manhã, você já deveria ter ido embora. Então ele foi embora e ficou só eu e o Miguel lá no hospital. E ali começou, né, gente? E a gente tentava, né, eu e as enfermeiras dar mamar pra ele. A gente já tinha tentado durante o dia, mesmo eu deitada, a gente tentou. Só que por eu estar deitada já dificultou um pouco. E ele pegava, mas ele dava 2, 3 sugadas e largava. Aí era aquela luta de novo para ele pegar, e quando ele pegava, ele sugava 2, 3 vezes e largava de novo. Então, por conta disso, durante o dia eles trouxeram o copinho com leite materno mesmo, do banco de leite, né? Trouxeram o copinho para ele, acho que com 30 ou 60 ml, né? Porque é um recém-nascido, então não toma muito leite. Né? Trouxeram e foram dando para ele ao decorrer do dia. À noite, como eu já tinha levantado, já estava um pouco melhor, né, um pouco, né, gente, não tava totalmente, né, a gente fica assim, bem dentro do possível. E aí eu tentei mais vezes dar mamar pra ele pegava, sugava 2, 3 vezes, largava de novo, e eles traziam leite, eu tentava de novo, dava 2, 3 horas, a enfermeira voltava, ia ajudando, e olha, se você não conseguir amamentar, você não vai conseguir ir embora, porque lá nesse hospital que eu ganhei, o médico, o pediatra não dá alta com a receita, assim, pra fórmula, sabe? Aonde eu ganhei a minha filha deu, né? Tanto é que eu saí de lá com a receita para dar o Aptamil 1 para ela na época. Mas no hospital que eu ganhei ele não dava. Então, olha, você precisa amamentar ele precisa pegar bem, né? Sem machucar o seu seio para você conseguir ir embora. E assim, gente, a amamentação não é fácil. A neném não nasce sabendo mamar. Já tem muita gente que fala, a neném já nasce sabendo. Não nasce.
é exaustivo pra gente e é cansativo pra eles também, porque eles, né, é um exercício ali na boquinha deles que eles têm que estar fazendo pra sugar. Então, assim, é muita paciência, a gente tem que ter muita paciência, senão a gente desiste mesmo. Mas aí eu fui tentando, né? Daí na segunda-feira eu fui tentando, eles continuam complementando com o copinho. Quando deu na segunda-feira à tarde, a enfermeira conversou comigo e falou: se você não tirar esse copinho, você não vai conseguir alta amanhã, porque são 48 horas na maternidade para conseguir a alta, que daria na terça-feira de manhã. Você não vai conseguir alta se ele estiver tomando esse copinho ainda. Vamos tirar e vamos ficar só na amamentação sua, né? E assim foi feito, foi tirado o copinho, eu comecei ali, né, dar bastante vezes pra ele, a gente fazia um exercício na boquinha dele, até que ele conseguiu pegar, né, me machucou, né, eu sei, teve fissura, né, machucou, eu tive que, quando cheguei em casa já, eu tive que comprar a pomadinha pra usar, né, pra sarar mais rápido, porque se deixar, tipo, sarar normal, ela vai demorar mais pra sarar, porque tá machucado, o nenê mama, aí para, aí tá machucado ainda, o nenê volta ali dali 2 horas, né, 2 horas e meia, mama novamente. Então a gente precisa de uma pomada ali pra ajudar, né, e daí, quando foi na terça-feira de manhã, eu tive alta. Eu tava tomando já só medicamento em comprimido, né? Eu tive alta e ele não teve, o pediatra não deu alta pra ele porque ele tava com o nível de glicemia dele baixo demais, porque ele tava mamando muito pouco, né? Então ela conversou comigo e falou: olha, se até as 4 da tarde, né, a gente vai medir novamente, você tenta dar mais, né, mamar pra ele, e a gente vai medir mais umas 2, 3 vezes da agora pra tarde. Se aumentar nesse período, eu dou alta pra ele. Agora, se não aumentar, não vai ter como. Ele vai ter que mamar bem pra poder sair daqui, porque, né, como que eles vão liberar um recém-nascido que não tá mamando o suficiente? Se a glicemia tá baixa, é porque não tá mamando o suficiente. Então, assim, eu fiz e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Ele conseguiu mamar mais durante esse período na terça-feira, conseguiu pegar melhor, né? E conseguiu que a glicemia dele estabilizasse no normal, né? E quando foi 2 horas da tarde, a médica passou novamente, viu os 2 controles dele de manhã até aquela hora e deu a alta pra gente. A gente, né, eu chamei a ambulância, não tinha como meu marido ir me buscar no dia, eu chamei a ambulância, vim embora, né, e começa tudo a batalha em casa, né, porque o leite, ele desce, demora pra descer uns 2, 3 dias, ele vai descer normalmente quando a gente já tá em casa, então o meu leite desceu, e assim, não é fácil, não vou mentir pra vocês que é fácil, porque não é, mas não é nada que não dê pra suportar e que a gente não consiga fazer pelo filho da gente, a gente consegue fazer sim, tudo é esforço, né, força de vontade, persistência, porque, igual eu falei, eles não nascem sabendo mamar, então né, a gente precisa estar ali persistindo e ajudando eles, né, que eles conseguem. A minha recuperação, assim, foi tranquila, né, eu senti, depois que eu cheguei em casa, eu senti algumas dores em alguns pontos da cirurgia, mas eu senti foi em 1 ou 2 pontos, que às vezes não era uma dor, ele ardia, né, eu falo pontos, assim, né, para localizar, porque a minha cirurgia, ela foi colada, né, foi ponto interno e foi colada por fora, então eu não precisei. Durante o procedimento mesmo, a médica me informou que eu não ia precisar voltar no hospital com 10 dias para retirar os pontos, porque não teria, né, realmente, depois a gente olhou, não tinha nada, tinha só o corte ali em si, né. E assim, gente, nos primeiros dias a gente vai precisar de ajuda, né? É sempre bom ter alguém ali, né, para estar auxiliando nas coisas de casa, quem já tem um filho para estar auxiliando nos cuidados com o filho mais velho, né, pra gente, porque a gente tem que, né, a gente se sente mais cansado, né, precisa fazer um repouso maior, precisa sim de uma ajuda, gente, porque como eu disse, não é fácil, mas assim, a gente consegue, quando a gente vê ali o filho da gente bem, né, mamando bem, né, tá tudo certo, aquilo ali é muito satisfatório, então não tem preço, né, como se diz, é uma coisa que não tem preço. Então,
e depois que a gente passa tudo isso, a gente não fica ali lembrando aquilo, a gente vai pegando jeito com o passar dos dias, a criança também vai pegando jeito e tudo vai se amenizando, né? A gente acostuma com a rotina, eles também acostumam, porque para eles é uma nova rotina, né? Tava ali dentro, né? Do útero ali, né? Quietinho, e daí do nada eles saem dali, então é uma adaptação, mas é uma adaptação assim, que se a gente tiver paciência, é super tranquilo, super de boa. Então, gente, foi isso, né? Esse foi o meu relato de parto. Eu espero muito que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês, porque eu tentei relatar o máximo possível que eu lembrei, né? E espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não forem inscritos no canal, já se inscreve e deixa o like aí para me ajudar. E até o próximo vídeo.